Nesse vídeo eu vou te mostrar o que são Stock Options e como você pode implementar na sua empresa. E para você que não me conhece, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado societário e nos últimos anos eu estruturei mais de 100 planos de Stock Options para empresas de todos os setores. E com base na minha experiência eu vou te mostrar o que são esses Stock Options em duas partes nesse vídeo. Na primeira eu vou te mostrar quais são os conceitos essenciais que você tem que entender para poder criar um plano para sua empresa. E na segunda eu vou te mostrar como que você pode estruturar um plano pontual para poucas pessoas e um plano contínuo para você abarcar várias pessoas dentro dessa possibilidade, para você poder abarcar várias pessoas. Então vamos lá. Primeira parte, conceitos essenciais. O Stock Options é uma maneira de incentivar pessoas a ficarem na sua empresa por meio da possibilidade delas adquirirem participação societária. E não só isso, é uma maneira de instaurar a cultura de dono dentro da sua empresa, que é feita por empresas renomadas no Brasil e no mundo há décadas. Então a gente tem aqui uma foto do Steve Jobs da Apple, que já fez lá em 1997 um plano desses. Também aqui da Amazon em 1997. G4 Educação é muito famoso por crescer por meio desses planos. V4 Company do Daniel Lippert e a XP Investimentos. Então essa estrutura, pessoal, é aplicável a qualquer tipo de empresa em qualquer setor. Sejam startups, indústrias, comércio, escritório de investimento, clínica, contabilidade, agência de marketing, advocacia e por aí vai. E esses aqui são todos setores que eu particularmente já criei planos para os empresários. Então vamos lá. Em que contexto que os Stock Options surgem? Primeiro, existe a dificuldade de retenção e atração de pessoas-chave. Então você pode ter chegado no momento do seu negócio em que você está crescendo e que você entende que para crescer você precisa reter as pessoas-chave, você não pode perder algumas pessoas ali, ou que você precisa trazer de fora alguém que é essencial. E aí você se depara com algumas possibilidades de incentivo dessas pessoas. Você pode aumentar o salário delas, criar um sistema de bônus, entre outras maneiras. Mas o Stock Option está inserido num contexto de incentivo de longo prazo por meio de participação societária. E existem vários incentivos de longo prazo. Existe Phantom Shares, RSUs e existem Stock Options, entre outros, tá, pessoal? Mas eu quero falar especificamente aqui dos Stock Options, que é o mais utilizado aqui no Brasil e no mundo. Para começar a te explicar o que são os Stock Options em outras palavras, eu vou falar desse vídeo aqui do Steve Jobs de 1983 que ele explica. Eu não vou passar o vídeo, mas eu vou mostrar exatamente as palavras dele para que você entenda, porque eu achei muito didático quando eu vi. Ele começa o vídeo falando assim, ele está conversando com o pessoal ali, numa entrevista, alguma espécie de workshop que ele está dando, ele começa falando assim: vocês sabem o que são Stock Options? Não. Se alguém vem trabalhar na sua empresa, você pode deixar que essa pessoa compre ações da sua empresa. O problema é que ela teria que investir uma boa quantia de dinheiro na sua empresa e, caso a empresa venha a falir, ela perde todo o dinheiro que investiu. E isso não funciona, porque é muito arriscado. Então, o que você pode fazer é, se alguém vier trabalhar para você, vamos dizer que cada ação da sua empresa esteja valendo $10. Você dá à pessoa a opção, o direito dela comprar 1.000 ou 10.000 ações a $10 por ação. Mas ela tem 4 anos para exercer essa opção. Se a ação diminuir seu valor, ela não precisa exercer, ou seja, comprar. Portanto, não gasta nenhum dinheiro e não perde nada. Mas se a ação vai a $100, ela tranquilamente pode pegar o seu dinheiro ou até pegar emprestado no banco para comprar essa ação que agora vale $100. Em troca desse privilégio de não ter que pagar por uma ação na largada ou passar por algum risco, ela pode exercer, ou seja, comprar 25% das opções a cada ano. E isso acaba retendo essa pessoa por 4 anos. Antes de tornar a Apple uma empresa pública, 80% da Apple era de propriedade dos funcionários. E eu reforço, eu não creio que é o financeiro, o dinheiro que incentiva as pessoas na Apple, e sim o sentimento de que elas são donas da Apple e que essa empresa é deles. Nós sempre falamos nas pessoas, vocês trabalham para a Apple primeiro e para o seu chefe em segundo. Então o que o Steve Jobs quis falar aqui sobre os Stock Options em outras palavras? Primeiro, o que incentiva as pessoas na Apple não é o dinheiro, é o sentimento de dono. Segundo, ele dá a oportunidade do colaborador comprar a participação da Apple a um preço pré-fixado, por exemplo, de $10. Essa compra não é obrigatória. Então se o valor da empresa diminuir, ou seja, se a empresa desvalorizar, o colaborador escolhe não comprar e ele não precisa desembolsar esse dinheiro. Mas se a empresa se valorizar, por exemplo, a ação se multiplica o seu valor por 10 vezes, vai a $100, o colaborador pode comprar a um preço pré-fixado, ou seja, pagando apenas $10. A ação vale 100, ele pode pagar
10. Ou seja, ele ganha um incentivo ali por um grande desconto na valorização da ação. E em troca desse benefício, desse incentivo, as ações são liberadas em lotes de 25% ao ano, de forma que a pessoa precisa ficar 4 anos para poder comprar tudo. Então, visualmente, como que fica um plano de stock options na prática? Primeiro, no início da relação, é liberada a possibilidade de compra de 1.000 ações a $10 a ação. E ao final do primeiro ano é liberado um lote de 25% de ações para compra pelo colaborador. No final do segundo ano é liberado mais 25%, agora o colaborador pode comprar até 50%, depois mais 25% e no final do quarto ano mais 25%, retendo esse colaborador para ter esse incentivo aí de comprar, essa possibilidade de comprar só no final dos 4 anos. Só durante os 4 anos. Então ele não pode, como ele não pode comprar tudo de uma vez, ele acaba ficando na empresa para poder comprar lá na frente e depois até liquidar essa participação e ter um lucro na operação dele. Fez sentido até aqui? Vamos para frente que tem mais conteúdo e eu quero aprofundar em mais conceitos. Opa, rapidinho, eu só estou passando para te dizer que aqui na descrição desse vídeo tem vários materiais gratuitos que podem te ajudar a criar esse plano de stock option. Então, se você quiser ter acesso, é só você pegar o link, acessar e utilizar. Agora, vamos lá para o vídeo. Para que vocês entendam essa estrutura, é preciso que entendam os seguintes conceitos principais, além, lógico, do que é o stock option. São 4 conceitos. Primeiro, o que é uma opção ou option. Segundo, o que é o exercício. Terceiro, o que é o período de vesting. E quarto, o que é o período de cliff. Vamos lá ver o que é cada um deles. Primeiro, opção, option, é o direito de comprar cotas ou ações. Stock option, stock é ações em inglês. Então, stock option significa o direito de comprar ações. Vamos pegar aquela parte lá do Steve Jobs falando. O que ele fala? Se alguém vier trabalhar para você, vamos dizer que cada ação da sua empresa esteja valendo $10. Você dá a essa pessoa a opção, o direito dela comprar 1.000 ou 10.000 ações a $10 por ação. Então é nesse contexto que se encaixa o conceito de opção. Visualmente fica assim. No início da relação você libera para ela a possibilidade dela comprar 1.000 ações a $10. Então nesse começo da relação existe a data da concessão da opção. Você concede a ela o direito de compra de 1.000 ações. Segundo ponto, exercício. Momento em que ocorre o pagamento pelas cotas ou ações, é quando ela exerce o direito. Quando ela exerce o direito, já que ela tem um direito de compra, quer dizer que ela está comprando aquelas cotas ou ações. E terceiro, o vesting, são as condições que a pessoa deve cumprir para poder exercer, para poder comprar as cotas ou ações. Nós dizemos que ações vested ou ações vestidas são liberadas para exercício, compra, que na prática quer dizer o quê? Que o empregado ou funcionário só pode exercer, comprar aquelas ações que são liberadas para compra, ou seja, aquelas ações que são vestidas. Então, quando a gente traz de volta aquela parte do Steve Jobs falando, onde que ele fala sobre isso? Fala nesse momento aqui. Ela só pode exercer, comprar 25% das opções a cada ano. Vejam os conceitos: exercer, comprar 25% das opções a cada ano. No caso, o vesting dele é por tempo, ou seja, se a pessoa ficou um ano na empresa, cumpriu a condição de ficar um ano na empresa, ela pode exercer, comprar 25% daquele lote de ações que eles liberaram para ela. E visualmente fica assim então, aquele conceito de opção no começo da relação. Então você começa ali um plano com a pessoa, você fala assim, você tem o direito, você tem a opção de comprar 1.000 ações. Passou o período ali começa a valer então o período de vesting, em que ao final de cada ano que ela estiver dentro da empresa performando, ela pode comprar até 25% das ações que foram liberadas para ela, sendo que ela só vai poder comprar 100% daquelas 1.000 opções, 1.000 ações no final dos 4 anos, retendo ela todos esses anos dentro da empresa. Então, o exercício acontece quando? Ao final de cada ano. E aí a gente vai para o último conceito, que é o conceito de cliff. Então, o cliff é um período de carência inicial em que, se a relação acabar por qualquer motivo, a pessoa não tem direito a nada. Então, onde o cliff se encaixa aqui no fluxograma? Temos o início da relação, onde são liberadas as opções, ou seja, o direito de compra de ações. E aí, entre o D0 e o primeiro ano, é onde acontece o período de cliff. Ou seja, se a pessoa sair
no primeiro ano da relação dela com a empresa, ela não tem o direito de adquirir nada, ela não tem o direito sobre nada. E se ela sair por qualquer motivo, então você, empresário, pode rescindir o contrato com ela e caso ela venha rescindir também, por qualquer motivo que seja, ela não tem o direito a nada em relação à participação societária na sua empresa. Vou mostrar aqui para você um visual diferente de como que funciona o Cliff. Veja que o Cliff se instaura ali na primeira parte desse plano, em que você pode perceber aqui que nessa parte aqui ele nem adquiriu a possibilidade de comprar ações. Veja, então esse é o período de Cliff. Ele geralmente representa uns 20 a 25% do total do vesting. Então se é um vesting de 4 anos, aqui está representando um ano de Cliff. Então, para fixar para você, opção é o direito de comprar cotas ou ações, exercício é o momento em que ocorre o pagamento pelas cotas ou ações, vesting são as condições que aquele colaborador tem que cumprir para poder exercer as ações que foram vestidas, e Cliff é um período inicial ali de carência em que, se a pessoa sair por qualquer motivo, ela não tem o direito sobre nada de participação societária. Fez sentido até aqui? Fica comigo que agora eu vou avançar e vou te falar sobre como estruturar um plano pontual e como estruturar um plano contínuo dentro da sua empresa. Então a gente passou pelos conceitos essenciais e agora nós vamos para o plano pontual e plano contínuo. Vamos lá. Então, plano pontual, quando que vale a pena você pensar em inserir na sua empresa? Ele é feito geralmente para empresas iniciantes com até 10 colaboradores que querem fazer um primeiro ciclo com uma até 5 pessoas-chave que desejam reter na empresa. E para empresas de qualquer tamanho que desejam trazer alguém de fora pontualmente. Então, se você já tem uma empresa maior, quer trazer um executivo, por exemplo, para lidar com alguma função específica ali, geralmente um C-Level, ou você quer abrir uma nova unidade da sua empresa e você quer trazer, esse plano pontual serve para você. E o plano contínuo é para empresas com mais de 10 colaboradores que desejam de reter de forma contínua. Então você vai rodando ciclos dentro da sua empresa, você vai falando para os seus colaboradores, a cada 6 meses, a cada 1 ano, nós vamos eleger novos sócios aqui dentro da empresa. Então esse plano é para você. Ele é voltado para 2 momentos. Primeiro, para ingresso do CNPJ e segundo, para ascensão enquanto sócio. O que isso quer dizer na prática? Que você pode criar um plano para que a pessoa possa adquirir uma certa quantidade de participação e depois que ela adquirir, depois que ela estiver no CNPJ, você pode criar planos para ela adquirir mais participação societária. Plenamente possível, aqui no plano contínuo eu vou tratar disso para vocês, mostrando exatamente como que funciona. Então, vamos lá, plano pontual. Vamos supor que é o plano em que você vai oferecer um stock option sobre X% da empresa para uma pessoa pontualmente. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem. Vamos supor que você tem uma gerente comercial que você dá a possibilidade dela adquirir 2% da empresa num período de vesting de 4 anos, seguindo aquele padrão ali do Steve Jobs da Apple. Como que fica visualmente? Quando você propõe o plano e essa pessoa aceita, você libera a possibilidade dela comprar 2% de participação na sua empresa, caso ela cumpra o período de vesting. Então é nessa data que existe a concessão da opção sobre 2% da empresa, ou seja, você dá o direito dela comprar 2% da empresa, mas ela não pode comprar nesse momento. Para ela comprar, ela tem que cumprir o período de vesting. Depois que você assinou, entre o momento da assinatura e o primeiro ano, vai existir o período de cliff, ou seja, se ela passar a não performar, se você quiser tirar ela da empresa, se ela quiser sair da empresa, ela não tem o direito sobre nada, ela sai sem nada de participação societária, sem nada de dinheiro relacionado à participação societária. Passado o primeiro ano ali, você libera 25% das ações para ela comprar, 25% de 2%, é 0,5%. Então ela pode comprar. Geralmente ela pode comprar com comissões, com dinheiro próprio, não importa para você. Ela pode comprar essa participação societária. Passado o segundo, terceiro, quarto ano, a cada ano vai liberar mais 25% até totalizar o total de 2% ao final do quarto ano que ela pode comprar de participação dentro da sua empresa. Essa é uma estrutura pontual de vesting que você pode criar para qualquer tipo de pessoa. Mas o grande erro
que eu quero te mostrar aqui é que não é para você ir direto para o contrato, porque caso a pessoa nunca tenha passado por um plano desses, ela não entende ainda os conceitos. Você, como empresário, está aqui para entender os conceitos. Então, imagina você chegar para ela, entregar um contrato cheio de coisa que ela nunca escutou falar, stock option, opção, exercício, cliff vesting. Isso costuma assustar, costuma criar um ruído na comunicação com essa pessoa. Então, qual que é a minha recomendação aqui para você? Primeiro, você estrutura uma proposta para essa pessoa. Nessa proposta, você vai expor os conceitos. Olha, eu quero fazer um plano para você. Esse plano se chama um plano de stock option. Esse plano de stock option, eu vou te dar a possibilidade de comprar 2% da empresa. O que significa que você vai comprar? É que eu vou estruturar um preço de compra benéfico para você. Então, não importa o quanto a empresa vai se valorizar, você ainda assim vai pagar um preço antigo, ou seja, descontado, para se tornar sócio. Mas você não pode comprar tudo de uma vez. Para você comprar, você tem que ficar aqui dentro por pelo menos 4 anos. Ao final de cada ano, você pode comprar 1/4 da participação societária. E caso a empresa não venha a se valorizar, você não precisa comprar essa participação societária. Você pode proteger, você pode receber o seu dinheiro e ficar com ele aí, tá? E aí depois que você... Então é isso que você tem que estruturar dentro da proposta. Então olha, isso se chama stock option, isso é um exercício, o exercício é o momento que você compra e por aí vai. Quando você explica isso para a pessoa dentro de uma proposta, que é um documento que ela sequer precisa assinar, eleva o grau de consciência, ela começa a ver os benefícios e aí sim, depois que você apresentar, negociar e ela disser que sim, aí sim você vai para a parte de contrato. E qual é o contrato necessário para você ter aqui um plano de stock option estruturado pontualmente? Você vai precisar de um contrato de opção de compra. Então, a minha recomendação para você, que tem uma pessoa-chave, 2, 3, até 5, e que você quer criar um plano de stock option para essas pessoas, é que você não vá direto para o contrato. É que você crie uma proposta de stock option e explique para a pessoa o que significa ser sócio, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, e depois vá para o contrato de opção de compra quando ela aceitar. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala especificamente sobre todos os pontos que tem que ser estruturado no plano de stock option. Eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição desse vídeo para você poder ver. Então vamos lá para a próxima parte, que é o plano contínuo de stock option. No plano contínuo de stock option, você vai oferecer stock options para várias pessoas em paralelo. E as propostas acontecem geralmente em ciclos semestrais ou anuais. Eu vou mostrar para você como que funciona esse fluxo aqui. Então vamos supor que você queira fazer um primeiro ciclo e você identifica 2 pessoas-chave dentro da sua empresa. O que você vai fazer? Você vai estruturar um plano, uma proposta para essas pessoas, em que você pode estruturar uma participação diferente ou igual e condições diferentes ou iguais. Então, por exemplo, você pode estruturar para gerente comercial um plano de 4 anos e você pode estruturar para essa outra pessoa, vamos supor que seja um CFO dentro da sua empresa, um gerente financeiro. Você pode estruturar um plano de 5 anos para ele. Então, dentro desse primeiro ciclo, você vai estruturar um plano para 2 pessoas. Vai chegar num segundo ciclo, você encontra mais, no final do primeiro ano, você vê que tem mais uma pessoa ali do RH, por exemplo, que você não pode perder. Aí você vai estruturar mais um plano. Vai estar andando em paralelo agora esses 2 primeiros, mais o dessa pessoa. Chegou no final do próximo ano, você, tem 3 pessoas aqui dentro que estão vendo os outros sócios, as outras pessoas, meus pares, se tornando sócios e elas são muito boas, elas começaram a render mais, pode estruturar mais o plano e por aí vai. Então o grande erro aqui, só que como você vai estruturar vários planos, você não pode mais tratar de uma maneira tão amadora, tão no feeling, acho que essa pessoa pode, acho que eu gosto dela e tudo mais. É preciso que você tenha critérios mais específicos para poder estruturar esse plano, porque senão você pode gerar um problema interno de insatisfação, em que você pode olhar para pessoas em que geralmente entre as pessoas que estão ganhando a possibilidade de se tornar sócio, elas começam a comentar: poxa vida, mas tal pessoa nem é tão boa assim, por que ela está ganhando a possibilidade de se tornar sócia? Ou, poxa vida, tal pessoa ela rende menos do que eu, por que ela tem a mesma participação do que eu nesse plano? Então, o grande erro é você estruturar planos que não tenham critérios quantitativos e qualitativos para avaliar se o colaborador é elegível para o plano de stock option. Então, se qualquer um virar sócio, isso pode gerar um problema cultural, como eu acabei de falar para vocês, em que eles vão acabar pensando: eu performo mais que fulano, por que ele tem a mesma participação? Ou tem uma pessoa ruim mediana se tornando sócio. Então,
nesse plano contínuo, além de você pegar as bases do plano pontual, em que você cria uma proposta e cria um contrato de opção de compra, o ideal é que você crie critérios de avaliação quantitativa, geralmente por indicadores-chave da sua empresa, qualitativa, geralmente são critérios mais subjetivos, para ver a postura da pessoa ali dentro e tudo mais. Como que você pode fazer, então, uma análise quantitativa? Você pode pegar com base métricas que você consegue rastrear rotineiramente no seu negócio. Então, se é alguém de comercial, você veja os indicadores dele, por exemplo. Geralmente, as empresas criam KPIs, que são os indicadores-chave. Se você já tem isso, parabéns, você já está plenamente adequado ali no primeiro ponto de avaliação quantitativa para identificar se as pessoas estão performando dentro da sua empresa. Então, o importante é ter registros constantes para saber quais estão performando, quais pessoas estão performando. Existem planos que são baseados em performance também, não só em tempo, que quanto mais a pessoa performar, mais participação ela pode adquirir. Então você pode criar um plano em que um gerente comercial, caso ele consiga triplicar o faturamento da empresa, aí ele ganha o direito de comprar determinada participação. Esse é um exemplo. E você também precisa estruturar uma avaliação qualitativa. Como que você pode fazer isso? Como essa é uma avaliação mais subjetiva, você tem que ter uma cultura mais forte dentro da sua empresa para poder identificar isso. Aqui você ancora alguns valores da empresa e identifica uma postura de sócio. Por exemplo, como é a postura desse sócio? Primeiro, ele espera tudo para ser direcionado? Segundo, ele toma iniciativa dentro do seu escopo, mas não faz nada além do escopo dele? Ou terceiro, além de fazer tudo aquilo, ele também identifica problemas fora do escopo e age para resolver. O ideal é que você pegue essas pessoas no item 3. Ele tem uma cabeça de dono, aquela pessoa que identifica como um todo a situação da empresa, entende como ela pode agir para resolver além do seu escopo. Eu acho que todo mundo que é empresário aqui vai ter um funcionário um dia que vai falar assim, isso aqui não é do meu escopo, eu não vou resolver isso aqui. E também vai ter aquele funcionário que vai pegar, nem vai pedir, vai varrer a sala, ele vai ajustar ali o cafezinho, vai desligar a luz, vai ajudar a pessoa da outra área, vai fazer mais do que é pedido, vai te adiantar trabalho. Essa pessoa idealmente que você tem que ter dentro da sua empresa. Caso você não tenha clareza como aplicar isso, você pode contratar um profissional do RH para te ajudar a fazer essas avaliações aí. Então, os históricos de ações, registros, feedbacks e reuniões de 1 a 1 ajudam a identificar de forma objetiva o alinhamento cultural e postura do sócio, naturalmente. Então, se você não tem esses rituais, comece a criar, porque você vai objetivamente conseguir identificar quais são os sócios que têm essa postura e também dar o feedback para essas pessoas falando, olha, para você entrar nesse plano de ação, você ainda é uma pessoa que está no 2. Você toma iniciativa, mas é dentro do seu escopo. Eu preciso que você vá além. Eu preciso que você identifique o macro e consiga me ajudar a resolver as situações da empresa. Isso é ter cabeça de dono. E aí você pode ir registrando, dando esses feedbacks, e na medida que essa pessoa for evoluindo, você pode dar essa chance para ela. Então é possível, inclusive, dependendo do tamanho da sua empresa, criar um comitê de equity para avaliar e aprovar esses planos. Então, se você já tem uma empresa aí que tem mais de 50 colaboradores, 30 colaboradores e tem vários chave, que inclusive podem ser sócios seus, vocês podem criar o quê? Um comitê em que abaixo ali os executivos diretos escolhem as pessoas para poder ser elegíveis para esse plano, levam para vocês do comitê, o comitê aprova, escuta essas pessoas, às vezes tem até um pitch, e aí só então essas pessoas entram dentro do plano. Então depende muito do tamanho da empresa, vocês vão profissionalizando nesse sentido aí. Mas idealmente é interessante inserir mais etapas num ciclo contínuo, e eu vou mostrar para vocês agora como são essas etapas. A primeira etapa acontece entre os sócios da empresa, em que vai existir basicamente a definição da participação societária, quais vão ser as condições do vesting e quais vão ser as condições de compra da participação societária. Feito isso, vocês apresentam o plano a todas as pessoas, com material educativo, o que é um plano de stock option, como funciona, como que compra, como que eles ganham dinheiro e tudo mais. Vocês ressaltam a cultura, então vocês vão falar assim, olha, aqui dentro a gente espera pessoas que tenham essas atitudes, só essas pessoas vão ser elegíveis para o plano, porque essa é a cultura da nossa empresa e tudo mais. E vocês falam o que é preciso para ingressar no plano. Tem plano, por exemplo, que só é possível que você ingresse ali dentro tendo 2 anos de casa. Feito isso, vocês passam a dar feedbacks para as pessoas para que elas entendam exatamente o que falta para elas, para que elas possam ser elegíveis para os planos. E os feedbacks vão ter com base o quê?
Análise quantitativa, as metas que elas estão batendo ou não, e análise qualitativa, postura delas dentro da empresa. Depois disso, vocês começam o primeiro ciclo. Então vamos supor que de todas essas pessoas, vocês tenham encontrado 2 pessoas. São os primeiros elegíveis. Vocês começam um plano com eles e quando eles se tornam sócios, adquirem a participação societária, em geral existe uma comemoração muito grande, uma comemoração pública de que aquelas pessoas estão se tornando sócios da empresa. Isso tende a incentivar as outras pessoas dentro da empresa e até mesmo a tirar aquelas pessoas que não estão tão alinhadas, sendo bem sincero. Vocês podem prestar atenção nas redes sociais, então o G4, por exemplo, geralmente eles comemoram os novos sócios, mas não só o G4, BTG, tem várias outras empresas aí no Brasil que fazem essas comemorações públicas para incentivar a cultura de dono dentro da empresa. Então esse fica o fluxo ideal do plano contínuo. Primeiro, entre sócios, vocês estruturam, criam as definições do plano, apresentam para as pessoas da empresa o plano, dão os feedbacks, começam a escolher as primeiras pessoas e depois fazem a comemoração pública aí para que outras pessoas se incentivem também. Para formalizar esse plano contínuo, o que vocês vão precisar? Aqui vocês vão precisar de uma robustez muito maior societária, então vocês vão precisar de um contrato ou estatuto social se for uma SA, mais acordo de sócios alinhados, porque a todo momento vocês vão ter sócios ingressando no CNPJ, vocês vão ter que ter um regulamento do plano, então aqui é o momento de vocês padronizarem muita coisa para que vocês possam escalar esse plano. Enquanto num plano pontual, você podia fazer as coisas muito específicas, artesanais para cada tipo de pessoa, porque é pontual mesmo. Aqui a gente está falando de empresas que vão fazer ciclos às vezes de 10, 20, 30, 50 pessoas ao mesmo tempo. Então é necessário uma grande padronização e a gente precisa criar um regulamento desse plano aí. Além do regulamento, contrato de opção de compra, procurações para recompra para tirar as pessoas de dentro do CNPJ e os registros das avaliações, tanto qualitativas quanto quantitativas. Bom, espero que eu tenha clarificado para você como que funciona o Stock Option, como que você pode aplicar dentro da sua empresa de maneira pontual para uma até umas 5 pessoas, ou como você pode fazer isso de maneira contínua. Eu acho que você entendeu o grau de dificuldade de você fazer isso principalmente na parte contínua, mas é uma grande maneira de alavancar o seu negócio por meio de pessoas, se você sente que é exatamente isso que está fazendo com que o seu negócio deixe de crescer ou que você tem alguma vulnerabilidade porque você tem pessoas dentro da sua empresa que, se você venha a perder, isso vai te atrapalhar muito no crescimento. Bom, meu nome é Diogo Long, eu sou advogado, eu estruturo esses planos de Stock Option há mais de 5 anos, já estruturei mais de 100 planos para todos os tipos de empresas de todos os tamanhos. Caso você queira saber mais sobre isso, tem vários materiais gratuitos aqui complementares para te ajudarem a implementar esses planos da sua empresa. Tem um vídeo também muito específico sobre como você estrutura uma proposta de vesting, uma proposta de Stock Option para a sua empresa, que você pode pegar aqui e vai te ajudar muito a clarear. Caso você tenha alguma dúvida, meus contatos estão aqui abaixo, você pode comentar nesse link aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.